O clima de Copa do Mundo já está no ar. E enquanto a expectativa cresce para mais uma edição do maior evento de futebol do mundo, vamos voltar no tempo? Você se lembra de tudo que aconteceu na Copa de 2022? Quais as seleções que fizeram a partida de abertura? Qual seleção levantou a taça? Quais os estádios que fizeram parte da história daquele Mundial? A CNN Brasil abre agora o seu baú de memórias para revisitar quem marcou aquela edição, os personagens, as maiores histórias daquele Mundial que aconteceu 4 anos atrás. Prepare-se para reviver a emoção. A partir de agora, você acompanha mais um destaque da cobertura da CNN Brasil na Copa de 2022. Breaking News, CNN. Fizemos sim esse Breaking News porque a Argentina é sim agora a campeã da Copa do Mundo de 2022. A gente está vendo imagens ao vivo de Buenos Aires e a comemoração. Lionel Messi conseguiu levar para casa esse título tricampeonato da Argentina pela Copa do Mundo. E a festa em Buenos Aires está em todos os lugares. Os argentinos que desde o começo do primeiro tempo estiveram na frente e a França foi atrás. Foi uma final muito histórica e agora a gente pode ver o grito de alívio dos torcedores argentinos que sofreram, viu? Foi uma final difícil, uma final digna de Copa do Mundo. E agora sim a gente tem essa comemoração muito linda dos nossos vizinhos, dos argentinos que finalmente agora conseguem se dizer que são tricampeões do mundo. Aproveito para chamar o Jairo Nascimento, o meu colega que é craque quando a gente fala sobre futebol, sobre esporte de modo geral. O Jairo que acompanhou desde o começo esse jogo e pode comentar um pouquinho mais para a gente como é que foi esse desespero, não só para os argentinos, mas também para os franceses, né, Jairo? Porque que jogo difícil. Olha, Muriel, de fato nós tivemos uma partida, antes de mais nada, estou com a emoção forte aqui também, boa tarde, porque olha só, foi um jogo e tanto, daqueles para deixar qualquer pessoa emocionada, atenta e está observando de fato o momento da história mundial, da história do futebol, o jogo mais importante de finais de Copa do Mundo desde 1930. A gente não viu um jogo tão intenso quanto esse que foi, que acabou em pênaltis, dando o tricampeonato para a Argentina, que depois de 36 anos vai levantar a taça da Copa do Mundo. A última vez que isso aconteceu, de levantar o caneco, foi feito pelo Diego Maradona, e desta vez quem vai sacramentar esse título da Argentina é Lionel Messi, que estava atuando em sua última Copa do Mundo. Havia uma expectativa de uma grande partida por parte de Messi e também de Mbappé, que entraram em campo os dois com 5 gols cada, na expectativa também da disputa pela artilharia da Copa do Mundo. Messi marcou 2 vezes, Mbappé 3. Ambos nessa partida, inclusive, superaram os 12 gols de Pelé em Copas do Mundo. Portanto, de diversas formas, nós temos aí times, jogadores que entram para a história do futebol. Mas quiseram os deuses do futebol, claro, e toda a capacidade que a seleção argentina teve em campo para superar a França, principalmente nos pênaltis. Marcou todos os gols agora na disputa por pênaltis e contou também com a seleção francesa, principalmente perdendo o último gol agora com o Tchouaméni, e por fim o Montiel marcando para a seleção argentina, que chega trazendo uma série de marcas, como por exemplo o técnico argentino Scaloni, o mais jovem a conquistar um título com 44 anos de idade, trazendo um time que a gente lá no começo da Copa do Mundo viu perder para a seleção saudita, havia sido bastante, inclusive, questionado, apresentou diversas formações de time ao longo dos jogos, empatou mais uma partida e venceu as demais. A gente viu uma evolução em campo da seleção argentina ao longo das partidas, chegando até esta final da Copa do Catar, a primeira a ser realizada em um país do Oriente Médio e conquistando um título 36 anos depois. Inclusive, a Argentina conseguiu barrar um feito que poderia ser histórico para a seleção francesa, que estava tentando também disputar o seu tricampeonato. Poderia se igualar em situação, inclusive, ao Brasil em títulos seguidos. O Brasil foi campeão em 58 e em 62. Isso poderia ser alcançado pela seleção francesa, que poderia, se tivesse conseguido ganhar depois de 2018, conseguir mais um título, mas isso não aconteceu.
Nós, inclusive, temos repórteres que estão localizados nas duas capitais dos países que estavam disputando essa Copa do Mundo lá do Catar. Você está vendo aí a festa da Argentina em Buenos Aires. A cidade portenha lá está acontecendo um momento de comemoração da FIFA Fan Fest. Os torcedores lá se reuniram para, claro, torcer e também sofrer demais nesse jogo, um momento de total apreensão, porque a partida funcionou da seguinte forma: a Argentina começou logo de cara jogando muito melhor do que a seleção francesa, conseguiu marcar 2 gols no primeiro tempo. Depois, a seleção francesa, que estava um pouco apagada, se reorganizou em campo e conseguiu mais outros 3 gols para igualar toda a situação. Claro que a seleção argentina marcou mais um, portanto 3-3 foi o resultado dessa partida, que foi estendida até o tempo extra e, por conta da capacidade dos seus jogadores, acabou levando a disputa para os pênaltis. O que a gente viu foi um jogo, claro, que entre altos e baixos das duas seleções, um jogo exaustivo, cansativo, extenso, mas também muito aberto, como a gente fala no mundo do futebol, né? Um jogo do qual era difícil enxergar uma superioridade avassaladora de quaisquer um dos lados, porque de um lado você tinha uma seleção muito forte que contava com o talento de Giroud, contava com o talento de Kylian Mbappé, que é a seleção francesa, que tinha uma força de elenco, mas por um outro lado a seleção argentina contando com o regresso, com qualidade de futebol de Di Maria, que foi o responsável por marcar um dos gols da seleção argentina, e claro, ele que desestabiliza qualquer seleção, seja favorável ou contra, Lionel Messi, que fez total diferença. Nós tivemos uma série de dados que chamam muito a atenção neste jogo, que entra para a história e ajudam a justificar justamente o que nós vimos em campo. De um lado, a seleção francesa contando também com uma quebra de recordes, por exemplo, tendo o artilheiro desta Copa do Mundo, Kylian Mbappé, com 8 gols, fazendo hat-trick nessa partida, marcando 3, mais o seu 4º gol, que a gente pode contar assim, no gol de pênalti. Por um outro lado, nós tivemos Lionel Messi se superando, marcando 2 gols, ultrapassando Pelé em gols de Copa do Mundo e até se distanciando também de Gabriel Batistuta, o ídolo da seleção argentina, que nas suas atuações havia conquistado havia conquistado 10 gols e foi superado por Messi, que marcou 13 gols, 98 partidas com a seleção argentina. Este que entra para a história, superou os números de Diego Maradona também na seleção argentina e marcou também aquele gol que vai entrar para a história da seleção argentina e também para a sua, uma vez que ele fez uma atuação da qual ele pôde, Muriel, entrar para a história porque foi o seu último jogo com a seleção albiceleste, com a camisa da seleção argentina, e o que nós vimos acontecendo lá no Catar, com certeza vai colocar Messi juntamente com outros grandes jogadores de futebol da história de todo o mundo. Muriel. Muita gente torcendo principalmente para o Messi, né? Esse título da Argentina traz esse componente especial, que é essa vitória, esse título que o Messi consegue finalmente levar para a população argentina. Muita gente que é apaixonada por Messi, que realmente torce por ele, e a gente consegue ver agora que ele realmente conseguiu conquistar e levar esse título para a Argentina, para os argentinos que até agora continuam, claro, comemorando e vão seguir comemorando